Fala, Sal, seja bem-vindo ao canal Cláudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro, e traz para você conteúdo diários, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E hoje vamos de coletiva do senhor Dorival Júnior, após o empate de 1-1 contra o Ceará no Maracanã, em casa. Aquele empate com gosto de derrota. Na tela em 3, 2, 1. Boa tarde, aqui à sua direita, chegar mais para cá, Caio Mota, Globo Esporte. Perguntar a você sobre a tomada de decisão da escalação, está sendo muito questionado, acho que é melhor você esclarecer, explicar. No primeiro tempo, um time que não teve tanta força, tanta intensidade, não conseguiu fazer valer essa melhor qualidade técnica sobre o Ceará, que se defendeu muito bem contra-ataque. Segundo tempo, o time mudou, o jogo mudou completamente. Falar um pouco sobre a decisão de hoje e sobre como você vislumbra esse 1 mês e meio que tem pela frente nessa questão do rodízio, das trocas, que eu acho que é importante falar, já que se questiona muito externamente. Obrigado. Bom, de um modo geral, nós não mudamos o nosso comportamento e nós não vamos alterar, até porque quando todos dizem, né, que nós já temos uma situação definida e que, em razão disso, nós poderíamos pensar de uma outra forma, eu não concordo. Eu acho que no futebol você não pode ter essa certeza nunca. Você tem que ter a segurança do que você esteja fazendo e a consciência acima de tudo. E o time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo. Nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida, uma marcação forte, isso foi falado, foi alertado, nós trabalhamos inclusive em cima de tudo isso. Eles foram muito felizes no primeiro tempo, nós não tivemos a mesma dinâmica que já apresentamos em outros momentos e nós tivemos a necessidade de alterar porque, mesmo sendo um jogo muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer, o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa. Voltamos ao segundo tempo de uma outra forma, com uma outra postura, empatamos logo no início e aí tivemos um volume muito bom de jogo. Criamos várias oportunidades e não tivemos apenas a possibilidade da definição do resultado. Nós temos que respeitar quando isso acontece, tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com a mesma busca que sempre foi. Bom, eu concordo com ele quando ele tem que falar que ele tem que ser convicto no planejamento dele. Lembrando que ano passado o Flamengo perdeu a Libertadores também porque não chegou fisicamente 100% na final. Evidentemente que a parte tática do Renato, o erro grotesco do Dantas Pereira contribuíram muito para que o Flamengo perdesse aquele título. Porém, o Flamengo, esse ano ele tem um elenco muito melhor, de fato. E só o Léo Pereira deve ser mais caro que o sistema ofensivo do Ceará, vamos dizer. Não sei, uma comparação bem grossa aqui que eu tô fazendo. Mas, cara, o Flamengo nem entrou com um time tão reserva assim, tendo em vista aquele o Santos, o Léo Pereira, o Davi Luiz, o Gabigol, eles são titulares. Marinho e Cebolinha são titulares na maioria das equipes do Brasil, entendeu? O Varela estava estreando, o Pulgar estreou na partida passada também. O Diego está bem cansado, não deveria ir a campo, né, Dorival? E o Ayrton Lucas é um bom lateral, reserva do Felipe Luiz, mas também disputaria a vaga aí da titularidade de vários clubes. Então, o problema não foi a escalação. O problema foi que o time que entrou não conseguiu, executar o que tinha que ser executado. E era para executar os caras. O Flamengo, com o time que entrou, não pode sair no primeiro tempo perdendo de 1-0 para o Ceará. Boa tarde, Dorival. Júlia Corson, da Flá TV. O resultado de hoje não foi o esperado, mas a equipe lutou até o final. Como manter a confiança lá no alto, principalmente para o próximo confronto do Brasileiro, né? A gente ainda tem 13 rodadas pela frente. Como manter a confiança dos jogadores no alto, principalmente para o confronto com o Goiás fora de casa? Eu acho que não altera nada, Júlia. Assim como não alteramos o nosso comportamento com essa sequência de vitórias, nós não vamos alterar de forma alguma em relação aos nossos próximos resultados. Nós temos que ter a consciência que cada partida acontece de uma forma.
enaltecer a equipe do Ceará, que foi muito competente naquilo que se propôs a fazer, realizou de uma maneira muito segura. Logicamente que tivemos boas oportunidades de fazermos gols, não aconteceram, mas não é por isso que nós vamos jogar fora tudo aquilo que está sendo desenvolvido, tudo aquilo que está sendo feito. Eu tenho a certeza e convicção naquilo que está sendo proposto e eu não tenho dúvidas que as coisas vão acontecer no momento adequado. Foi muito boa, porque ela fala em relação sobre confiança, evidentemente fala sobre pressão, porque é natural que agora cai uma pressão no Dorival por ter entrado com o time reserva, misto, né? Por um jogo em que ele poderia poupar, tendo em vista a vantagem que o Flamengo tem na quarta-feira, que joga em casa contra o Vélez. Então, é uma virada de chave, porque quando a gente falou aqui que o Palmeiras estava empatando fora e tal, o Flamengo tinha que ganhar em casa, era de fato por causa disso, para manter, o Palmeiras empatou fora, o Flamengo ganhou em casa. Estamos na pressão, estamos tirando a vantagem, entendeu? E a vitória ontem era fundamental, porque iria reduzir de 7, né, a diferença para 5 pontos. De 7 para 5 pontos. 2 pontos. 2 pontos, a questão é que são 3 rodadas. 7 pontos você só tira em 3 rodadas. 5 pontos você tira em 2. Né? O Flamengo tem de 2 vitórias, o Palmeiras 2 derrotas, 1 empate. E a vitória ontem era fundamental para o Flamengo empatar no número de vitórias com o Palmeiras, que é o primeiro critério de desempate. Então, vamos ver qual o impacto psicológico isso tem no time. Eu acho que muito pouco, porque o Flamengo está bem na Libertadores, deve confirmar a classificação para a final, quarta-feira. Entendeu? O jogo contra o Goiás não é um jogo difícil. O Flamengo tem que ir lá e tem que ganhar. Com reserva, com titulares, com quem quer que seja. O time reserva do Flamengo é bem melhor que o time do Goiás. Dorival, aqui à sua esquerda, Sidão Marinho da Litoral News. O que faltou para o Flamengo sair com resultado de vitória hoje e diminuir a diferença para o Palmeiras para 5 pontos? A gente viu no segundo tempo uma equipe que brigou, tentou, batalhou, teve grandes oportunidades na reta final, mas parou no goleiro João Ricardo. Na sua visão, o que faltou para a sua equipe sair vitoriosa da partida de hoje? Eu acho que um pouco de ansiedade em relação ao momento, a partida do Palmeiras ter sido no dia de ontem, e tudo isso você acaba carregando para dentro de campo. É uma situação natural. Nós tivemos um ótimo volume no segundo tempo, coisa que não havíamos conseguido na primeira etapa. Foi a grande diferença, talvez, da partida. As oportunidades apareceram, foram construídas. Nós talvez não tenhamos tido a mesma sorte nas finalizações que já tivemos em outros momentos. E o João estava num dia muito bom. É um excelente goleiro e fez o seu trabalho, fez o seu papel, neutralizando a maioria das nossas jogadas. O goleiro do Ceará foi bem? Foi ok. Mas não foi esse o problema, né? Eu acho que faltou para o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, muito do Cebolinha e do Marinho. Partir para cima, driblar, aproximar, tabelar. O Flamengo não teve isso. O Flamengo quase não teve meio campo, entendeu? O Diego, cara, não tem condições mais, mano. O máximo respeito ao Diego, camisa 10, caramba. É a cara da reconstrução do Flamengo do Bandeira, mas não tem condições mais. O Diego é pra jogar nos 15 minutos finais. Sabe? Não tem, mano. E faltou escalar melhor o time, postar o time melhor em campo, entendeu? Já deu pra perceber que o Vitor Hugo ele precisa de um pouco mais de liberdade, não dá pra ficar cobrindo o Diego, ou os volantes, ou sei lá quem. Entendeu? Falta uma jogada outra trabalhada, uma bola ensaiada, falta isso, porque daqui pra frente a gente só vai pegar time assim, com 10, 11 atrás da linha da bola. Então falta trabalho, Dorival. Falta trabalho, falta capricho no último passe dos jogadores, mas falta opções táticas também. Porque não é todo jogo que vai entrar os 5 no segundo tempo e vai fazer uma jogadinha aqui, achar uma bola lá e pum, gol. Não. O Cebolinha foi bem contra o São Paulo, fez o gol lá, mas não estreou pelo Flamengo ainda. O Marinho estava com problema médico aí ontem, não voltou legal. Entendeu? Existe um erro de planejamento da diretoria que a gente não tem atacante. O jogo contra o Goiás a gente não tem atacante. Gabigol expulso e o Pedro suspenso. Estamos sem atacante ali de origem, não do Marinho, Cebolinha pelo lado. Nós estamos sem atacante. Val, sei que você não gosta muito de falar a respeito de arbitragem, mas gostaria que você avaliasse a atuação hoje
do Paulo César Zanovelli? É difícil. Eu prefiro não falar nada a respeito de arbitragem. Eu acho que nós temos que buscar as nossas soluções para os nossos problemas. A arbitragem fica de lado. Em um momento você possa ser favorecido, em outro momento talvez prejudicado. Mas eu acho que o importante é nós focarmos no nosso trabalho, nas nossas decisões, no comportamento da nossa equipe, melhorarmos para o jogo seguinte e mostrarmos que as coisas ainda continuam, que nós estamos vivos nas competições e que não há por que aí nos desesperarmos por causa de um resultado que não tenha acontecido. Nós já tiramos uma diferença considerável e vamos continuar trabalhando para que busquemos melhores resultados aí na sequência. O Dorival não quis responder, mas eu respondo. Árbitro fraquíssimo. E, Sara, isso sempre acontece no brasileiro. Sempre acontece no brasileiro. Quando tá começam a aparecer uns árbitros muito estranhos, mineiros, paulistas, para apitar os nossos jogos. Eu achei o arbitragem ruim, porém não foi determinante no resultado do jogo. Eu acho que faltou, como o Dorival falou, soluções do próprio Flamengo para isso. Agora, vai acontecer, daqui pro final você vai ver o árbitro amarrando o jogo ali, dando mais faltinhas, mandrake no meio campo, amarelando um volante, entendeu? Deixando uma bola ou outra passar pro time adversário. Isso é natural. Isso vai acontecer, isso é um fato. Mas o Flamengo tem competência, elenco, atitude, tem que ter, né, competência e atitude, já que tem elenco, para ultrapassar esse problema. O árbitro ele não pode ser protagonista do jogo, entendeu? E o árbitro de ontem não foi. O Flamengo foi mais ineficiente do que o árbitro. Boa tarde, Maicon Ribas, do Cariocado. O Flamengo não conseguiu uma vitória que acabou afastando um pouco a possibilidade do título brasileiro. Gostaria que você analisasse e dissesse se o Flamengo tem a intenção, de repente, de poupar uma determinada competição, uma Libertadores, por exemplo, e qual é a chance do Flamengo, de repente, tentar esse título brasileiro depois de ter perdido esses 2 pontos preciosos aqui no Maracanã? Olha, não foi a perda dos pontos, né? Nós perdemos uma rodada, infelizmente, para que pudéssemos nos aproximar. Tem coisas que acontecem que às vezes fogem um pouco a um contexto. E nós temos que conviver com tudo isso. O Flamengo não abriu mão em momento nenhum das 3 competições e nem o fará, muito pelo contrário. Nós estamos nos mantendo vivos em todas elas, com uma atenção muito grande. Prova disso é que nós temos uma ótima vantagem para o jogo da quarta-feira e nem por isso eu abri mão dessa partida, colocando a base da equipe que atuou lá fora. Então, é para vocês verem que, às vezes, nós temos uma solução de fora para dentro, mas a nossa realidade é outra completamente diferente, internamente. E nós trabalhamos com essa segurança. Ou seja, nós construímos uma boa vantagem. Nós temos que confirmar essa boa vantagem no jogo da quarta-feira. Então, isso mostra que nós estamos totalmente focados nas 3 competições, porque eu não mudei o comportamento em relação àquilo que vinha sendo feito no Campeonato Brasileiro. Não mudei em relação à Libertadores e tampouco, muito menos, a Copa do Brasil. Então, eu acho que isso daí é você entender que acontecem problemas, pequenos problemas ao longo de uma caminhada, mas que não podem nos tirar do rumo principal, que é justamente a briga pelo título. Todos hoje queriam, naturalmente, uma vitória, principalmente em razão do resultado de ontem. Agora, essa vitória ela é conquistada em campo, justamente jogando com tranquilidade, com equilíbrio, e houve uma impaciência de todos nós, na busca de qualquer forma pelo resultado. E futebol não é assim, futebol tem que ser jogado, tem que ser construído para que você alcance e tenha merecimentos pelo seu resultado. Dorival. Não foi você falar que veio com a base da equipe que jogou no último jogo? Porra, Dorival. Tudo veio com quem estava suspenso, Dorival. Você quer mentir para mentiroso, Dorival? Pelo amor de Deus, cara. Uma pergunta mais ou menos também, uma resposta para encher linguiça. Agora, essa parte que ele fala, viemos com o time, a base do time titular que jogou no jogo. Claro, cara, ninguém vai jogar na quarta-feira, por isso que eles entraram hoje como titulares. Porra, Dorival. Nossa. Dorival, aqui à sua direita, Sérgio Lobo. A gente está fazendo uma matéria sobre a torcida do Flamengo, que ela tem o maior índice, tanto
nos jogos em casa quanto nos jogos fora também do Rio de Janeiro. Tem a maior média de público. E aí, essa média, esse abraço ao time, digamos, foi muito depois da sua chegada. Eu não quero perguntar para você a importância da torcida, porque isso todo mundo sabe. Mas eu queria saber de você e também dos jogadores, que, por exemplo, hoje, já há algum tempo, os ingressos estavam esgotados já. Quarta-feira também. E na outra quarta, contra o São Paulo, também já estão esgotados. Eu queria saber como é que isso toca dentro de vocês. Você, em particular, e também do grupo de jogadores, que é um time que a torcida quer ver campeão de tudo esse ano. E já abraçou, no caso, a fase que vocês estão vivendo. Olha, Sérgio, assim, isso é importante. E nós não podemos perder essa condição em momento nenhum. O Flamengo é uma equipe que se preparou para lutar por grandes títulos. E em toda e qualquer competição que entre. Nunca será diferente. Agora, percalços, problemas, isso acontecem. Um ou outro resultado que, de repente, não sai da forma como você queira. O importante é você continuar acreditando, confiando no trabalho, a dedicação desses jogadores, a entrega que houve, o comprometimento. Se não tivesse havido luta, determinação, entrega, eu acho que todos nós estaríamos um pouco frustrados, mas não foi isso. Nós enfrentamos uma equipe que se defendeu muito bem, nós temos que reconhecer que, de repente, num dia ou outro, as coisas não acabem acontecendo como você queira. E, mesmo assim, nada mudou. Eu acho que apenas perdemos, infelizmente, uma rodada, que seria uma rodada importantíssima para um jogo em casa. É natural isso. Mas, de repente, possamos refazer tudo isso a partir do próximo resultado. Então, o que nós não podemos é perder a consciência e, acima de tudo, as atitudes que a equipe tem tido ao longo dos últimos meses. E a própria coerência, né, de todos nós que fazemos parte da comissão técnica da equipe. Em momento nenhum nós mudamos a nossa postura e não vamos alterar. Eu acredito na equipe que eu coloco em campo, pode ser que um dia ou outro talvez não responda à altura, mas eu acredito na equipe e, caso não aconteça, as mexidas para um segundo tempo, elas sempre são e vêm sendo necessárias. A todo momento nós temos ganho qualidade a partir do momento que as alterações acontecem, tanto no jogo com uma equipe quanto com a outra. Então, eu acho que nós não podemos mudar essa forma de pensarmos e acreditarmos que o nosso caminho é esse. E nós vamos até o fim, podem ter certeza. O Flamengo vai brigar em tudo que for possível, dentro das condições apresentadas. Outra respostinha para encher linguiça, Dorival. E, cara, quem saiu fortalecida dessa rodada foi o Palmeiras. O Palmeiras empatou fora, o Flamengo empatou em casa. O Palmeiras começou a rodada mal, né? Porque o Flamengo ia jogar no dia seguinte, só que saiu fortalecido. O grande vitorioso de ontem foi o Palmeiras. Essa é a realidade. Que poderia haver a vantagem de ser diminuída para 5 pontos, e que pode ser tirada em 2 rodadas, e manteve a vantagem em 7, que tem que ser tirada em 3 rodadas pelo menos. E agora o Palmeiras joga em casa contra o Juventude e o Flamengo joga fora contra o Goiás. É evidente que essa diferença ela não é culpa do Dorival, né? Ele herdou já uma diferença bem maior do Paulo Souza e ele vem tirando. A questão é que esse empate ontem vem com gosto de derrota, e aí passa também por responsabilidade do Dorival, como todos os que tiverem em campo, enfim. Dorival, boa tarde. Desculpa até insistir no tema, é fácil também falar depois do resultado, né? Mas conversando com os torcedores, eles entendem que hoje, no caso, era uma situação para ser feita diferente do que o Flamengo vem fazendo, que você vem fazendo nos últimos jogos, devido à grande vantagem que tem sobre o Vélez. Isso a gente escuta dos torcedores. Não era um jogo para entrar com o time reserva, mesclado, era um jogo para entrar com a força máxima, já que contra o Vélez a vantagem é grande e era importante tirar essa diferença para o Palmeiras. O que te fez pensar diferente, e existe algum arrependimento em relação a essa decisão? Arrependimento nenhum. Eu confio na equipe que eu coloco em campo. Hoje não aconteceu o resultado da forma como gostaríamos, não tivemos realmente um bom primeiro tempo, mas nós não podemos colocar também na conta dos jogadores.
Eu acho que é uma situação em que você acredita e tem um norte tomado, uma decisão tomada. Para todo mundo, a situação da Libertadores já está definida, só que nós pensamos de uma outra forma. E eu não quero correr riscos nenhum, de maneira nenhuma, porque nós já temos também um histórico aqui anterior, que nos causou uma surpresa muito grande aqui dentro do Maracanã mesmo. É só nós nos voltarmos um pouquinho ao tempo aí que nós vamos ver que a precaução ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os dois resultados aconteçam. E o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira, independente da boa vantagem que tenhamos. Futebol prega peças. E nós estamos mais do que escolados em cima disso. Por isso que o meu respeito para com o jogo do Vélez é o mesmo que eu tive em relação ao jogo do Ceará, mantendo uma linha de atuação daquilo que eu vinha acreditando que seria o correto. Não mudei em sentido nenhum. E não mudarei por causa de um resultado. Sim, Dorival, aí sim. Tem que fazer merda, mas tem que ser convicto. Brincadeira. Eu acho que foi muito boa a resposta dele. Muito boa, porque ele está seguindo um planejamento e ele tem que ser bem claro. Infelizmente, os resultados não vêm. Mas o resultado de ontem não veio. Não foi por causa da escalação, porque o time que entrou tinha condições de ganhar o Ceará sem muitas dificuldades, né? Todo mundo sabe que não só o Ceará, como todos os times que vierem jogar no Maracanã lotado, com ingressos esgotados uma semana antes, vão jogar com o time atrás, jogando por uma bola parada, jogando por um contra-ataque, quando tem um jogador rápido, um pouco mais habilidoso, entendeu? Então, faltou ali um pouco de capricho, acho que falta ainda um pouco de soluções táticas, de uma jogada ensaiada, falta ali alguma coisa, falta uma diferença. Não é sempre que vai ter ali o Arrascaeta para meter uma bola, o Gabigol para meter uma bola absurda ali, fazer um facão, essas coisas todas. Então, que sirva de lição esse jogo, que é preciso trabalhar mais. E eu concordo com o Dorival, eu acho que, independente da vantagem de ser monstruosa, você tem que tratar a Libertadores como prioridade. Ponto. Agora, dava para ter sido um pouco mais flexível, dava para ter colocado alguns jogadores a mais em campo? Não sei, eu não posso ser liviano e afirmar isso se eu não tenho informações do departamento de fisiologia que tem a função de deixar todo mundo jogar em plenas condições de não se machucar, estar 100% bem. Então, como nem eu, nenhum outro jornalista tem que ter informação, isso é sigilo do clube, isso daí é trabalho, isso daí é sério. Lembrando que ano passado a gente teve problemas nessa parte. Mas é isso aí, rapaziada. Falem o que vocês acham sobre essa coletiva do Dorival. Mais uma vez, obrigado ao canal Cláudio Simões. Até breve.